assim sendo, eu não sou o caminho é Jesus Cristo, E eu também não sou o seu líder religioso, não. Eu abomino essas coisas. Eu acho que o Jesus que eu acredito, que você deve acreditar também, não é o Jesus morto na cruz. O Jesus que é indicado para nós, e eu posso provar através de uma linha de raciocínio lógico, é aquele Jesus que então ele tirou a visão de Paulo no caminho de Damasco, naquele episódio das escamas nos olhos, né? Que então foi a transformação, a conversão de Saulo, o judeu perseguidor, em Paulo, o fundador da nossa religião, o cristianismo, pelo menos, né? Foi Paulo que começou, não foi Pedro. Tanto que a Bíblia é clara, teve uma época que Pedro e os demais bateram, está escrito na Bíblia, deram um cacete no Paulo, para morte de quê? Porque o que o Paulo estava fazendo? O Paulo estava pregando Jesus para não-judeus, que somos nós, os gentios, né? Paulo queria que os gentios fizessem a circuncisão, pagassem o dízimo no templo, continuasse, fosse, você seria um cristão / judeu, né? Você ia fazer tudo que um judeu fazia. E aí Paulo falou, olha, não dá, não tem como. O Paulo era inteligente, velho. Então a gente cria um novo. Eu me auto-intitulo, Paulo fala isso na Bíblia. Quem que ungiu Paulo apóstolo de Cristo? Ele mesmo se auto-ungiu. Ele falou, eu declaro para você, Pedro, que eu serei então o 13º apóstolo de Cristo, e eu vou pregar o cristianismo para os não-judeus, os gentios, e você prega o cristianismo então para os judeus. Aí o Pedro falou, ok, então você continue aí nessa sua Grécia, nesses nomes que tem na Bíblia, Laodiceia, Corintos, todos aqueles lugares lá na Bíblia, cidades, né? Tudo na Grécia. Essa Grécia, meu amor, não é a Grécia do Platão. De certo, é do Platão, sim, claro, mas é mais do Alexandre o Grande, que ele invadiu aquela região da Turquia, e ali era uma zona de muito comércio. Paulo era um comerciante e o pessoal gostava muito dele, porque ele se um cara muito ruim de alma, ele se tornou uma pessoa muito boa. E ele trabalhava muito, ajudava, dava de comer aos pobres. O Paulo. E aí ele era grego, nascido na Grécia, falando a língua dos gregos. E aí, o que aconteceu com o Pedro lá Porque Pedro não morava ali naquela região ainda, ele morava lá na terrinha, lá em Jerusalém, que era um estado com E maiúsculo que estava sendo dominado então pelos romanos, falando o latim, que é o pai, a língua mãe, na verdade, dessa língua que nós estamos falando, o português BR, né? Tinha o português PT, mais antigo, ou lá na Europa. E daí então esses cristãos, eles eram muito perseguidos lá.
Os romanos eram pessoas muito ruins e também tinha os fariseus, digamos assim, os chefes do pessoal, né? O chefe dos pessoal dos judeus ficavam pé da vida com os cristãos e a ordem era matá-los. E então o Pedro teve pouca sorte em converter o pessoal lá em Israel. Tanto que chegou uma hora que se tornou tão insuportável, então aqueles cristãos, poucos sobreviventes, criaram então uma caravana e eles vêm. Tá tudo isso escrito na Bíblia, lê lá depois dos evangelhos. Pode ler, não vai matar você não, né? Você leu lá, você vai falar, não, o gordão não mentiu. Aí eles vêm tudo aqui para aquelas cidades, até Paulo fica possesso da vida com a vinda desse pessoal. Porque chegando aqui eles queriam ser líder dos gregos. Eles queriam pregar nas sinagogas que eles falavam que era sinagoga e era reunião cristã do Paulo, né? Ou seja, eles, com perdão da palavra, cagaram no cristianismo de Paulo. Então aquele cristianismo ficou mais intenso, que por exemplo, as igrejas, que nem a Congregação Cristã e a Deus e Amor e a Assembleia, que falam em línguas. Isso aconteceu dessa época. Meu amor, está escrito na Bíblia. Porque daí esses caras vieram, esses judeus, e eles passam então a orar no templo, não em grego, mas no que eles mesmos se autoafirmavam, a língua dos anjos, que é a língua dos judeus. Tanto que essa palavra kalamanaia, que a maioria fala, ou quase todos na igreja falam, e não sabe o significado. Kalamanaia, no hebraico, principalmente o hebraico antigo, significava falar as falas de Deus, ou falar com a boca de Deus, ou seja, é você falando em nome de Deus. Isso que é lá, por exemplo, na congregação, quando o irmão ele sobe ao púlpito, segundo ele mesmo, Deus o revela, e aí ele começa a falar. E aquilo lá conota que Deus está falando através dele, algo perigosíssimo. Mas tudo bem, tem a ver com essa coisa então da vinda desses cristãos mal educados que vieram atrapalhar esse cristianismo que Paulo inventou lá na Grécia, naquelas cidades então, Laodiceia, Corintos e todo o pessoal lá. Então, o que acontece? Nós temos a pouquíssima informação que tem, vindo de cartas, então, que foram escritas. Entendeu? E aí você vai ver meigamente, você vai ver a pureza do cristianismo de Paulo naquelas cartas escritas por João. E esse mesmo João, o João Evangelista, o João que escreveu o Apocalipse, um dos apóstolos de Jesus. 3 cartas de João, acha na Bíblia, aí tá depois dos Evangelhos. É uma leitura mínima, micro, e ali você então verá o que é um cristão de verdade.